Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amém? Aproveitando que hoje é um dia de comemoração especial sobre a Sagrada Escritura, eu queria, nessa noite, meditar com os amados sobre as diferentes reações que as pessoas dão ao ouvirem a palavra de Deus. Eu queria convidá-los a abrirem comigo o Evangelho de Lucas. E eu queria fazer uma leitura do capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo de número 8. Lucas 8. E nós faremos a leitura do verso 4 em diante. Lucas, capítulo 8. Verso 4 diz assim, a parábola do semeador. Quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola: um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves dos céus a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos a cresceram com ela e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu 100 por 1. Dizendo isso, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos lhe perguntaram o que significava essa parábola. Jesus respondeu: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para que não acontecer que crendo sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que a ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações das riquezas e os prazeres dessa vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. A parte que caiu em boa terra, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, e estes frutificam com perseverança. Meus irmãos, todos nós enfrentamos um número infinito de situações em nossas vidas. Nós enfrentamos momentos de ansiedade, nós lidamos com o luto, nós lidamos com os momentos de tristeza, nós lidamos com frustrações, nós lidamos com muitos dos nossos medos, mas também passamos nesse mundo por momentos de alegria, de prosperidade. Mas, meus irmãos, uma coisa que é muito clara é a diferença na forma como as pessoas reagem às dificuldades ou aos momentos bons que elas enfrentam nesse mundo. As pessoas reagem de forma diferente nas inúmeras situações que elas são expostas nesse mundo. Até mesmo, meus irmãos, naquelas situações mais corriqueiras do dia a dia, as pessoas reagem de forma diferente. Por exemplo, às vezes eu acordo durante a madrugada e preciso ir no banheiro. E aí, quando eu abro a porta do banheiro, uma pequenina rã pula nas minhas pernas, talvez até assustada. E eu simplesmente ignoro. Eu ignoro aquele animalzinho. E daí ele se esconde. Mas se a minha esposa entrasse na madrugada e uma pequena rã pulasse nas pernas dela, provavelmente o quarteirão inteiro seria acordado. Veja que uma coisa simples, corriqueira, mas reagimos de forma diferente. A mesma coisa, meus irmãos, acontece com a palavra de Deus. Nem todos que são expostos à palavra de Deus reagem da mesma forma. A parábola que nós temos aqui diante de nós é uma das formas de entender como os corações reagem diante da exposição da palavra de Deus. Note que de forma muito clara Jesus diz aqui que a parábola ela tem a ideia de mostrar o coração. O coração das pessoas é revelado a partir dessa parábola.
Por exemplo, ele vai dizer claramente no verso 11 que a semente é a palavra de Deus. E podemos entender de forma muito clara que os solos são os corações. De forma que quando nós olhamos para esse texto aqui, que está diante de nós aprendemos pelo menos 4 possíveis reações das pessoas ao ouvirem a palavra de Deus. Cada um dos tipos de coração que é descrito aqui nessa parábola, cada tipo de solo, é um tipo de solo que reage de forma diferente à palavra de Deus. E eu quero que nessa noite você confronte o seu coração, investigue o seu coração, examine-se e veja que tipo de coração é o seu, porque nessa noite, os únicos 4 tipos de coração que existem nessa terra são descritos nessa parábola. A primeira reação, meus irmãos, o primeiro tipo de coração aqui que Jesus descreve, são aqueles que reagem com um coração incrédulo. Os que reagem com um coração incrédulo. Algumas pessoas ouvem a palavra de Deus e reagem com um coração incrédulo. Veja o verso 5, por favor. Um semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Meus irmãos, é preciso a gente entender aqui um pouco do processo de plantar daquela época, para que a gente possa entender a parábola. Antigamente não havia esses modernos arados que nós temos hoje. Então era um jugo comum, 2 pedaços de pau com uma treliça ali no meio, com uma espécie de pedaço de bronze que saía cavando a terra. E ali era puxado para o animal e era feito aquele sulco ali na terra, aquela vala na terra, aquela pequena vala. Então o semeador, ele pegava num bornal que ele tinha, enfiava a mão no bornal, e pegava as sementes e jogava assim, no campo. E saía jogando, Depois ele pegava um galho de árvore e começava a espalhar terra entre aquelas valas que foram feitas por aquele arado. Só que era impossível, meus irmãos, cobrir de terra todas as sementes, porque algumas sementes ficavam expostas. E o que acontecia? Viravam comida de passarinho. E aí o nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ele vai explicar no verso 12 sobre essa parte. Olha o que ele diz no verso 12. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouviram a palavra, depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para que não acontecer que, crendo, sejam salvos. Meus irmãos, a parábola aqui, primeiramente, é destinada à geração que crucificou Jesus. A maioria daquelas pessoas permaneceram incrédulas, mesmo vendo Jesus realizar milagre após milagre, de controlar as forças da natureza, até mesmo chamar uma pessoa de 4 dias no túmulo. Então Jesus ele se destina primeiramente àquela geração. Lembre-se que no texto, no verso 4, diz que uma grande multidão seguia Jesus Cristo, mas não se enganem, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus, não. Havia muitas pessoas que estavam seguindo Jesus, não porque Ele é o pão que desce do céu, mas porque Ele fez eles comerem pão e peixes à vontade. Eles estavam seguindo Jesus não por quem Jesus é e pelo que Ele pode fazer espiritualmente na vida deles, mas por aquilo que Jesus pode dar a ele fisicamente. Eles queriam que Jesus fosse um rei que libertasse o povo judeu da opressão de Roma. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E eles não entendiam. A grande multidão que estava diante de Jesus seguia Jesus pelos motivos errados. A maioria esmagadora daquela geração pereceu no ano 70, quando Jerusalém foi destruída. Aliás, a maioria daquela multidão que estava seguindo Jesus, no julgamento de Jesus, começou a gritar: crucificam, crucificam. Então Jesus conta as parábolas, inicialmente, para julgar aquela geração. Note, meus irmãos, que no verso 9 e 10 do texto, ele diz claramente por que ele conta por parábolas. Para que as pessoas não entendam a verdade espiritual, para que aquelas pessoas daquela geração, que estavam seguindo ele de forma totalmente equivocada, seguindo a ele de uma forma que não o glorificaria, aquela geração que havia matado os profetas,
iria pagar muito caro a incredulidade deles. Então aquela geração foi julgada, e Jesus usou as parábolas para isso. É tanto que veja que ele diz por parábolas, mas explica aos discípulos em particular. Por quê? Porque aquela geração não queria um Messias. Aquela geração queria permanecer em seus pecados, estavam satisfeitos com a forma de pecar. E ao rejeitar o Messias, ao rejeitar o Cristo, sendo julgados pelo próprio Cristo, encontraria a destruição não apenas física, mas da própria alma, num lugar de tormento eterno. Meus irmãos, não se engane, a incredulidade deles ainda é a mesma incredulidade do nosso tempo. As pessoas constantemente veem o que Jesus faz com um ex-alcoólatra. As pessoas veem o que Jesus faz com ex-prostitutas. Eles veem o poder de Deus nessa pandemia, pessoas que foram dadas como não tem mais jeito. Inclusive, eu estava conversando com uma dessas pessoas, que passou muito tempo na UTI, cuja nossa igreja orou bastante por ela. Eu abracei, tive o prazer, o privilégio de abraçar ela nessa semana. E ela disse que um dos médicos chegou a dizer para o outro que não esperava que ela durasse mais uma noite. Mas a última palavra ainda é de Jesus. E ele está vivo, ele está bem. E nós vemos milagres e mais milagres à nossa volta. Mas as pessoas continuam incrédulas. As pessoas continuam não deixando que a semente da palavra de Deus entre em seus corações. Elas continuam querendo pecar, amam o pecado. Meus irmãos, há algo perigoso aqui. Lembrem-se. Lá em Gênesis 19, verso 14 e 15, Deus diz que vai fazer chover fogo em Sodoma e Gomorra. E nós sabemos o porquê. Nós sabemos muito bem que tipo de pecado que nossa geração aprova, mas que era condenada pelo Senhor. E Deus iria descer fogo do céu para consumir cidades impenitentes. Ló foi avisado pelos anjos. Ele corre, verso 14 e 15 de Gênesis 19, ele corre para avisar os seus genros. E eles pensam que Ló está brincando. Às vezes as pessoas são expostas à palavra de Deus. O Senhor envia um recado para elas. A Bíblia é uma carta de amor do próprio Deus para mim e para você. A Bíblia é um mapa de como nós podemos ser salvos e viver uma vida que glorifique a Deus. Mas as pessoas rejeitam. Eles vão dizer, não, isso é conversa para crente. Não, isso aí é coisa de pastor para ganhar dinheiro. Não, quem sabe, mais na frente. Agora não. Tenho muita coisa para fazer, tenho muita coisa para aproveitar, tenho muitos negócios a empreender. E as pessoas continuam, meus irmãos, agindo com incredulidade, mesmo vendo a palavra ser pregada de forma clara. Mesmo o Espírito Santo tocando em seus corações e dizendo, isso é verdade. Mesmo a sua mente racional faz sentido, mas as pessoas continuam agindo com incredulidade e não querem se arrepender. O resultado disso é óbvio, meus irmãos. O resultado disso é óbvio, haverá condenação. Não há como escapar do juiz que vem. Hoje você pode escapar da justiça de muitas formas. Tem habeas corpus, tem foro privilegiado, mas desse juiz que vem, desse Deus Santo que descerá, do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, cujos olhos são chamas de fogo, capaz de ver na escuridão da sua alma o que você tenta esconder de todos, não há como escapar. A sua única resposta possível que poderá dar a você chance, meus irmãos, de ter um futuro totalmente diferente. Se você acha que esse mundo está corrompido, se você acha que há dificuldade nesse mundo, espere ver o próximo. Para aqueles que não se entregam a Jesus Cristo, para aqueles que não confessam como Senhor e Salvador de suas vidas, para aqueles que não se voltam para Ele com fé. Se aqui está ruim, muito pior será quando Ele separar bodes de ovelhas, quando Ele separar luz de trevas, e quando as pessoas estiverem eternamente separadas daquele, cujo amor é capaz de dar sentido ao mais miserável dos homens. Meus irmãos, o apóstolo Paulo diz que a cegueira dos homens é porque Satanás tenta cegar o entendimento deles. Note que a semente aqui, ela foi arrebatada por Satanás.
Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, que o Deus desse mundo tenta cegar o entendimento das pessoas. E como é que ele faz para as pessoas ficarem cegas? Ele faz com que as pessoas se distraiam na hora da pregação. As pessoas estão pensando na pia de prato para lavar amanhã, na roupa para lavar, no dinheiro para ganhar em seu comércio. Nesse momento as pessoas estão aqui dentro da igreja, mas os seus pensamentos estão fora. Satanás está tentando distrair as pessoas, para que eles não percebam a verdade do Evangelho, para que eles não sejam curados, para que eles não vejam o que nós vemos, para que eles não sintam o que nós sentimos. Uma alegria indivisível em servir a um Deus eterno, que pode suprir todas as nossas necessidades, ainda que sejamos os mais pobres dos homens. Ele quer que você se distraia. Ele quer que sua mente saia daqui. Não dê um pingo do seu coração a Ele, não ceda 1 centímetro da sua mente a Ele. Permaneça comigo, permaneça com as Escrituras, não se distraia de forma alguma. Ele quer levar você à incredulidade. Ele quer dizer a você que você tem tempo, que você pode sair daqui e que você vai ter outras oportunidades. Mas, meus irmãos, Ele não é onisciente. Ele não é onisciente, Ele não sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Deus sabe. Talvez esta seja a sua última oportunidade. E eu não quero fazer medo a você, porque eu também não sei. Talvez seja a minha última oportunidade de estar pregando, e eu quero aproveitá-la com amor e com devoção. Eu quero ser achado fiel. Eu quero encontrar o meu rei e dizer: eu fiz o melhor que eu pude. Eu fiz o melhor que eu pude. Mas você pode fazer algo muito bom para a sua alma nessa noite. Você pode abrir o seu coração para que a semente entre no seu coração, frutifique, e você saia daqui com a garantia de que nunca mais, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá afastar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você pode sair dessa noite. Eu me dirijo aos crentes também. Não pense que nós estamos imunes a Satanás. Ele quer fazer você ficar distraído. Ele quer que você ache que porque você está salvo, a palavra de Deus é irrelevante para a sua vida. Não! A palavra de Deus é o que é mais relevante para a sua vida. É por meio dela que você fica de pé. Sem ela você cai. Sem ela você é presa fácil. Então, quando a palavra for pregada, quando a palavra estiver sendo anunciada, você que é crente, lute contra a sua consciência. Lute contra os seus desejos de ocupar sua mente com qualquer outra coisa. Fixe na palavra de Deus, porque ela é fonte de vida e de vida com abundância. Seu coração é incrédulo? Você reagirá com incredulidade? Eu quero, meus irmãos, desaconselhar a cada um que está aqui. Se pensa em sair daqui sem tomar uma posição por Jesus, saiba que você está dando um passo a mais na sua incredulidade. E a única coisa que a sua incredulidade lhe dará é condenação. Ela não dará nada a você, mas ela vai tirar tudo de você. Como o próprio Jesus disse: que adianta, pois, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Talvez o Senhor diga para você nessa noite, para você que está me ouvindo: louco, hoje vão pedir a tua alma. O que você fez, os seus projetos, tudo que você preparou vai ser para quem? Nada, meus irmãos, nada pode pagar uma eternidade longe daquele que dá sentido, beleza a tudo que foi criado. Se você colocar numa balança toda a beleza do mundo, tudo aquilo que foi criado, as estrelas, aquelas galáxias maravilhosas, vistas pelos telescópios, toda forma de beleza, de compreensão, e você colocar num lado da balança e colocar uma gota do sangue de Jesus Cristo do outro, a balança vai quebrar e vai pender para o lado do sangue, porque ela é a coisa mais preciosa, e Ele ofereceu o sangue dele para dar vida a você, para dar uma oportunidade a você de experimentar o que você nunca vai conseguir experimentar,
seja com pessoas, com realizações ou com posses nesse mundo. Não reaja em nome de Cristo Jesus. Não reaja com incredulidade. Se volte com fé para a palavra de Deus. Entregue-se a Cristo. Mas em segundo lugar, meus irmãos, há um segundo tipo de coração, meus irmãos. E Jesus começa a falar daqueles que reagem com um coração emotivo. O primeiro reage com incredulidade. Mas o segundo, veja que reage com um coração emotivo. Jesus está explicando aqui e se dirige àquele coração que age com base nas emoções. Que gosta muito de Dave Leonard, daquelas pessoas que diz, que tenta emocionar, que tenta fazer com que seu coração se sinta quebrantado. Jesus diz que tais pessoas são um coração emotivo. Olha o que é que ele diz, verso 6. A outra parte, verso 6. A outra parte caiu sobre a pedra. Tendo crescido, ela secou por falta de umidade. Meus irmãos, mais uma vez, é preciso entendermos um pouco da geografia, das formas como eram feitas as plantações na antiguidade. O que Jesus tinha em mente? A região da Judéia, meus irmãos, é uma região extremamente pedregosa. E não apenas pedregosa, é uma região cheia de montanhas, de alto e baixo, alto e baixo. E o que é que acontecia? As pessoas, às vezes, aravam a terra, mas como os arados eram muito pequenos, o corte era pequeno. E às vezes o que é que acontecia? Por baixo daquele corte, Valdeni, havia uma pedra. A semente caía ali dentro, começava a crescer, mas batia na pedra e não conseguia mais se espalhar. E aí quando o sol saía, ela começava a secar. Por quê? Porque não tem raiz. Não se aprofundava, não descia na terra por causa da pedra que estava por baixo. O semeador não percebia, mas tinha uma pedra ali por baixo. E aí, meus irmãos, o solo da Judéia era desse jeito. Tinha muita pedra, mas muita pedra mesmo. E aí Jesus ele está comparando, meus irmãos, ele está comparando o coração dessas pessoas a um solo que é emotivo. Olha o que é que diz o verso de número 13. Os que estão sobre a pedra são os que, preste atenção, a explicação de Jesus. Eles ouvem a palavra, recebem com alegria, mas eles não têm raiz. Crescem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Por que eles se desviam? Porque não criaram raiz. Estavam sobre uma pedra. Não enfincaram raízes. Meus irmãos, a fé, ela nunca é feita de emoção, mas de compromisso. Já imaginou? Se a fé fosse feita de emoção, rapaz, é o seguinte, Moisés, eu quero dizer a você que no dia que o Senhor, eu estou aqui escutando a pregação, no dia que o Senhor tocar, fizer eu sentir aquele calafrio na espinha, né? No dia que o Senhor fizer alguma coisa que mexer no meu emocional e disser, vai, é agora. Essas pessoas estão atrás de uma emoção. Elas estão atrás de sentir alguma coisa. É como se a palavra de Deus não fosse suficiente. É como se a palavra não fosse suficiente, mas ela é, meus irmãos. O coração dessas pessoas está emotivo. Há algo impedindo, meus irmãos. A fé nunca é feita de emoções. Eu sei que algumas igrejas que gostam de fazer isso. O cara está pregando, né? Aí a pessoa bota um fundo musical, a pessoa começa a apelar. Vamos cantar uma música, aí apela, vamos apelando, como se o pregador, junto com o fundo musical, substituísse o poderoso Espírito Santo no convencimento do pecador. Meus irmãos, as pessoas que se convertem por emoção, elas não avaliam o discipulado. Meus irmãos, eu conheço pessoas que vieram chorando para cá. Chorando. Rapaz, teve uma que não dava nem para uma pessoa que não dava nem para conseguir conter. Teve uma que eu não consegui nem orar, na verdade, ela chorando, vai morrer. Onde essa pessoa está hoje? Não está na igreja. Ela está no mundo. Conheço pessoas que depois do culto procuraram a gente. Estão aqui. Porque a fé não é feita de emoção.
A fé é feita de um compromisso. Quando Jesus está chamando os seus discípulos, ele diz, olha, avalie, tome a sua cruz e me siga. Aquela parábola da construção de Lucas, mais na frente, é uma coisa tremenda. Ele diz, ninguém que vai construir uma torre não se senta primeiro para calcular. Ele tem que calcular. Você vai construir alguma coisa na sua vida, você não calcula, não? Você tem que calcular. Por quê? Porque se você começar a construir e não terminar, Jesus vai dizer o quê? Que as pessoas vão zombar de você. Ele diz, qual é o exército que vai lutar contra um exército maior, o dobro? Não vai buscar paz. Ou seja, ele está mandando você avaliar os custos. Mas ele não quer que você avalie os custos e diga assim, não, vou deixar para lá. Ele quer que você avalie os custos e se renda. Porque nenhum exército pode vencer um exército maior e mais poderoso. O nosso rei é o rei dos reis e ele nunca perdeu uma guerra. Ele deu as condições de paz. Ele ofereceu o sangue dele para nos dar a paz. Mas todos aqueles que rejeitam a oferta do Evangelho continuam em guerra contra ele. E eu digo a vocês que não há como lutar contra esse rei. Não há como vencê-lo. É uma sentença de morte se voltar contra alguém que tem todo o poder e que sustenta o universo. É loucura ir contra alguém cuja sabedoria ela é infinita. Alguém que conhece quantas grãos de areia há nas praias do mar e que conhece as estrelas pelo próprio nome e chama cada uma delas. É impossível lutar contra alguém que deu limites ao mar. A nossa única chance é agir com um compromisso, não pelas emoções, mas para nos voltar para Cristo com fé. Muitas pessoas daquela geração, ao ouvir os discursos de Jesus, principalmente no capítulo 6 de João, abandonaram ele, porque não avaliaram os custos. Vieram para Jesus apenas pelo calor da emoção. Ah, porque meu colega foi. Ah, é porque eu senti alguma coisa. Ah, porque isso, aquilo, outro. Não, a gente tem que vir para Jesus porque a gente sabe que sem ele só há perdição. Muitas pessoas do nosso tempo estavam na igreja por pura emoção. Alguns até pelo status social. Igreja grande, gente da alta sociedade faz parte dela, então eu vou para lá também, vou fazer parte aí desse negócio. Veio a pandemia, na primeira dificuldade. Veja que Jesus diz, recebe com alegria, mas não tem raiz. Na hora da provação, se desviam. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus. Eu sei que nós, quando tomamos uma decisão para Jesus, é o mundo, o diabo e o nosso próprio coração, que muitas vezes quer agir com incredulidade e apenas com emoção, que se voltam contra a gente. Você chega em casa, às vezes a mulher vai dizer, vixe, agora é crente. Rapaz. A mulher chega em casa, mas olha, não vem com esse negócio de igreja não. Ou você escolhe a igreja ou eu. Porque você vê, quando você toma uma decisão e reage positivamente ao Evangelho, você vai enfrentar dificuldade. Os da sua casa serão os seus piores inimigos, porque é o que Jesus diz. Por ele, os inimigos serão os da casa. E eu sei que machuca, meu irmão, machuca demais. Você amar uma pessoa que é parte de você e essa pessoa ser hostil ao Evangelho. Isso dói, isso quebra. Isso às vezes quer levar você ao limite e até à incredulidade no poder de Deus. Mas, meus irmãos, no mundo nós vamos ter aflições de todas as formas e de todos os tipos. Mas sejamos felizes. Jesus Cristo venceu o mundo. Ele sentou num trono e dele governa tudo. Até os cabelos da nossa cabeça estão contados. E se caiu algum aqui hoje, foi porque ele permitiu. Não pense que seus cabelos estão caindo, que nem os meus, de forma aleatória, não. Cada um cai no tempo determinado por um Deus santo e que lhe ama, e que faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Então que a sua fé seja fundamentada nesse Deus e não em suas emoções. Porque hoje vocês podem estar felizes, mesmo passando por tribulação, mas amanhã podem não estar. Mas o seu Deus permanece fiel. O nosso Deus permanece fiel. Então, quando o seu coração quiser plantar incredulidade, não aceite. Não deixe que sua fé seja baseada em suas emoções.
Apesar que você algumas vezes não vá se sentir perdoado e também ache que nem crente não ceda. Satanás está querendo fazer você agir com incredulidade. O nosso Deus sabe do que você é feito. Nenhuma tribulação vai vir sobre você que você não possa suportar, cujo Espírito dele que habita em você não auxilie para que você passe por ela e tenha sua fé fortalecida. Então confiemos nesse Deus e jamais nos baseemos em emoções. Mas ele vai adiante, meus irmãos. Ele vai adiante. E ele fala do terceiro tipo de reação que as pessoas têm ao ouvir a palavra de Deus. Os primeiros agem com o coração incrédulo. Os segundos reagem com o coração emotivo. Até eles aceitam, eles vêm para frente, eles choram. Mas não tem raiz. Na hora da tribulação, eles vão embora. Eles fraquejam, porque não tinham as raízes lá no fundo, na rocha que é Jesus Cristo. Mas o terceiro tipo de coração, verso 7. São os que reagem com o coração dividido. Agora veja, meus irmãos, verso 7. A outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. É interessante, meus irmãos. Se vocês conhecem a Bíblia, a primeira vez que a palavra espinho aparece, irmão Lorival, é lá em Gênesis. E é uma maldição. Deus diz para Adão: por que destes ouvidos à tua mulher e pecastes? Agora você lavrará a terra no suor do teu rosto. Ela lhe dará espinhos e abrolhos. As ervas daninhas são algo natural. Por exemplo, eu nunca plantei, mas como eu ando muito pelos sítios, eu percebo. Você limpa um feijão, Wellington, você planta o feijão, você não precisa plantar mato perto do feijão, ele nasce sozinho. Ele nasce sozinho. Você pode plantar qualquer coisa boa, uma coisa ruim vai nascer próximo. E você vai ter que fazer o quê? Vai ter que limpar, para que o feijão não seja comido pelo mato. O mato são as ervas daninhas, são os espinhos que a Bíblia diz. Você pode analisar, sempre quando se há uma plantação, se nasce junto os espinhos, porque são naturais de uma terra que foi amaldiçoada pelo pecado. E o que acontece? Se você não limpar, eles vão começar a tomar os nutrientes do solo, vão tomar o sol da planta e a planta vai morrer, porque sufocou a planta boa. E Jesus está dizendo claramente isso para a gente. Agora veja, meus irmãos, o verso 14, como Jesus maravilhosamente explica para a gente o que é um coração dividido entre os espinhos. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas, os prazeres dessa vida e os seus frutos não chegaram a amadurecer. Meus irmãos, as preocupações dessa vida sempre sufocarão a nossa fé. É por causa das preocupações dessa vida que muitos naufragaram na fé. Quantos de nós aqui não conhecem exemplos e mais exemplos de algumas pessoas que colocaram a razão da vida delas em passar em um concurso e em ganhar muito dinheiro? E os confortos dessa vida, que não são errados, se forem aproveitados temendo a Deus, se forem aproveitados como uma dádiva de Deus e não o próprio Deus, os prazeres dessa vida, quando são dados por Deus, são uma bênção. Mas quando as pessoas fazem dos prazeres dessa vida a razão das suas existências, o resultado é que a fé delas é uma fé que nunca vai frutificar, porque está constantemente sufocada pelos prazeres e as preocupações dessa vida. No próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 18, tem uma parábola que Jesus conta, que é interessante, eu quero ler para vocês. Ele diz que certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: por que me chamas bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Veja o que é que Jesus disse para aquele homem. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele diz: a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, Jesus lhe disse: falta-lhe uma coisa. Venda tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Olha a reação desse homem.
Depois vem e me siga. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Preste atenção, meus irmãos. Jesus não é contra a riqueza, porque Ele é quem dá a riqueza. Jesus é contra as pessoas que fazem da riqueza a razão da sua vida. Uma pessoa me contou que tem um determinado homem na cidade que o prazer dele é se trancar num quarto e contar as cédulas de dinheiro. É o hobby dele. É o momento em que ele relaxa do trabalho. Contar cédulas de dinheiro. Eu me pergunto o que é que aconteceria na vida desse homem se o dinheiro lhe fosse tirado. Note, meus irmãos, se a razão da sua vida é alguma coisa desse mundo, se ela for tirada, você é um franco candidato a colocar uma corda no pescoço. Vocês já pararam para pensar nisso? Se a razão da sua vida é alguma coisa ou alguma pessoa desse mundo, o que é que acontecerá com você se for tirado? Você perderá a razão da vida. Você perderá o desejo de viver. E você tomará provavelmente uma decisão que o amaldiçoará pelo resto da sua vida. Incrédulo. Morto na sua incredulidade. Confiando em um ídolo que o seu coração criou. Que a única coisa que ele vai dar a você é perdição eterna. Meus irmãos, tendo dinheiro ou sem dinheiro, sejamos como o apóstolo Paulo. Capítulo 4 de Filipenses, versos 11, 12 e 13, ele diz: sei estar contente, sei estar farto, sei passar fome, sei ter necessidade, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando Satanás tirou tudo de Jó, descobriu que a única coisa de valor que Jó realmente tinha, que dava sentido à vida dele, era Deus, e isso não podia ser tirado de Jó. Se Deus é a razão da sua vida, se Deus é o fundamento da sua vida, ainda que tirem tudo de você, você ainda estará satisfeito, porque você tem aquele que dá razão à existência a tudo nessa vida. Se Deus é por nós, como Paulo disse, quem será contra nós? O Senhor é por aqueles que se voltam para Ele com fé, que amam e que colocam Ele como o centro da sua vida. Tome cuidado, meus irmãos, tome muito cuidado com as preocupações dessa vida. Se elas começarem a tomar o centro da sua vida, se você estiver mais preocupado com esse mundo do que com o próximo, você amargará não apenas a infelicidade, mas a perdição eterna. Não reaja com o coração dividido. Eu sei que talvez seja, mas Moisés, se eu aceitar Jesus Cristo hoje, o que vai ser lá em casa? Quando eu chegar e disser a minha esposa, ou meu marido, ou meu pai, ou minha mãe. Moisés, mas se eu aceitar Jesus, eu vou ter que mudar a forma como eu trabalho. Vou mudar a forma como eu trato meus funcionários. Eu vou mudar a forma como eu vejo a vida. Eu vou mudar a forma até como eu me divirto, Moisés. Os meus lazeres vão mudar. Meus irmãos, eu garanto a você que a troca será para melhor e não para pior. Qualquer tipo de sofrimento, meus irmãos, que passaremos no caminho da obediência e da fé em Jesus Cristo, será recompensado. Primeiro minuto, meus irmãos, no céu, todos os tipos de sofrimento e dor perderão a força. Mas o primeiro momento no inferno, todos os prazeres, todas as alegrias desfrutadas de uma vida entregue ao pecado, se tornarão um peso na consciência eterna. Não deixe que o seu coração fique dividido. Há uma luta dentro de você. Há uma luta em mim, havia uma luta em mim. Eu lutava miseravelmente contra a verdade. Eu sabia o que era verdade, mas não queria. Eu estava muito dividido, muito preso à velha vida. Até que um dia eu tive que fazer uma decisão. E eu fiz. E o meu desejo é que cada um de vocês, se já não tiver feito essa decisão, faça hoje. Porque é para o seu bem.
Tudo que eu disse aqui é para o seu bem. Eu não quero assustar ninguém aqui. Jamais. Mas como alguém que ama você em Cristo, eu devo alertá-lo do perigo que a sua alma corre de estar distante de Jesus. Eu aposto que se você estivesse diante de uma pessoa prestes a tomar veneno sem saber, você correria para tomar a taça de veneno das mãos dela. E isso que eu estou fazendo com a alma de cada um de vocês hoje aqui e de vocês que me escutam pela internet. Há veneno, meus irmãos. Há veneno do pecado em nós. E somente o sangue de Jesus pode trazer cura. E Ele oferece isso a você nessa noite, se o seu coração reagir da maneira correta. E é sobre esse coração, sobre essa reação correta que eu quero falar agora. Olhe comigo o verso 8. Jesus havia falado dos corações que agem com incredulidade, os corações que reagem com emoção, os corações que agem divididos, emotivos e divididos, mas agora ele vai falar com aqueles que reagem com um coração frutífero. Verso de número 8. Outra, enfim, caiu em boa terra. Cresceu, produziu 100 por 1, dizendo isto, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Apesar dos solos ruins, pedregosos, com espinhos, há um solo bom, que se corretamente preparado, vai receber a semente e vai frutificar. Será que o seu coração é desse tipo? Olha a resposta de Jesus, verso 15. A parte que caiu na boa terra, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. E estes frutificam com perseverança. Assim como os solos, Eliabe, precisavam ser preparados antigamente para receber a semente, para que elas pudessem germinar e crescer e frutificar, o nosso coração precisa ser preparado. Não se engane, meus irmãos. O preparo do nosso coração não começa de 7h20 ou 7 horas, para quem chega mais cedo, quando a gente entra aqui. O preparo do nosso coração é um preparo diário. Nós precisamos arar o nosso coração com o arado do arrependimento. Nós precisamos lembrar que nós temos muita coisa, meus irmãos, de nos arrependermos. Reconhecer os nossos pecados, confessar os nossos pecados. E nós precisamos reter a semente. Reter a semente aqui é colocar no coração, para que ela possa frutificar. Não reaja com um coração incrédulo. Não reaja com um coração meramente emotivo. Não deixe que o seu coração fique dividido nesse momento, mas receba com fé a palavra de Deus, crendo que o Espírito Santo dele fará você frutificar em toda boa obra. Mas prepare o seu coração. Você precisa tomar uma decisão nessa noite. E essa decisão tem que ser por Jesus Cristo. Você tem decidido por muitas coisas nessa vida, mas você precisa tomar a melhor das decisões. É a decisão de se entregar para Jesus Cristo. Agora deixe-me me dirigir aos crentes. Será que o seu coração é um coração frutífero? Talvez você diga: Moisés, eu não sou o coração incrédulo, meu coração não é nada emotivo, e meu coração não está de forma alguma dividido. Mas o seu coração é frutífero? Você tem demonstrado, meus irmãos, os frutos espirituais na sua vida? Será que, como marido, você trata a sua esposa, você cuida da sua esposa, você perdoa a sua esposa como Cristo faz com a igreja? Será que, como esposa, você respeita o seu marido? Você se deixa ser liderada por ele, confiando que Deus abençoou você com um marido para ajudar a você a crescer em dependência do próprio Deus? Será que, como um filho, você honra seu pai, honra sua mãe? Será que, como um patrão, você trata seus funcionários da mesma forma que Jesus é paciente com os seus fracassos, com os seus pecados, com as suas incompreensões? Será que, como empregado, você honra o seu trabalho, você honra o seu patrão, trabalhando como se fosse para o próprio Cristo? Mesmo que muitas vezes haja divergência entre vocês, mas você honra o ofício que você tem. Você trabalha dedicadamente. Será que como crente, meus irmãos, será que como crente,
eu tenho sido parecido com Jesus em todas as áreas da minha vida, porque um coração frutífero vai agir dessa forma. Ele vai perdoar o imperdoável muitas vezes, porque o imperdoável dele foi perdoado. Ele vai agir com amor, mesmo quando a ingratidão é o que ele recebeu. Ele vai devolver o bem, ao mal que ele recebeu, ele devolve com o bem, porque foi isso que o nosso Senhor fez. Se o seu coração é frutífero, haverá evidências nele. A sua vida, a forma como você vive em casa, no trabalho, nos seus amigos, quando você está sozinho na internet, vai dizer se o seu coração é frutífero. Então eu quero perguntar nessa noite, você está com um coração frutífero? Avalie, meus irmãos. Nos avaliemos à luz dessa palavra. Mas eu quero encerrar. Eu quero lembrar a vocês que essa parábola do semeador, ela nos recorda, meus irmãos, do profundo senso de perigo e responsabilidade que nós devemos ter diante da pregação da palavra de Deus. Alguns aqui sairão justificados pela fé, como já foram, mas outros sairão daqui ainda mais indesculpáveis, porque ouviram a palavra, reconheceram que o que eu disse aqui é verdade, reconheceram que o que Jesus diz aqui é para a sua salvação e é por amor a você. Dos 4 tipos de coração aqui, das 4 tipos de reação, 3 estão condenados, 1 está salvo. De que tipo é o seu coração? De que tipo é o seu coração? Avalio. Eu queria encerrar, meus irmãos, fazendo um convite a você. Tanto ao que está em casa como ao que está aqui. Eu não quero que você levante a mão, não. E também não quero que você venha aqui à frente, não. Mas eu quero que, se você entendeu essa palavra, e se você quer realmente reagir da forma correta, e quer que o seu coração seja frutífero, eu quero que você ore comigo agora, e entregue a sua vida a Jesus, e diga que você quer que Ele o ajude a ser um cristão frutífero, tanto os que estão aqui como os que estão em casa. Curvem suas cabeças e vamos orar. Ó Deus, diante do espelho da Tua palavra, ó Pai, as nossas pecaminosidades e as nossas feiuras, ó Pai, são expostas. Ó Deus, nós tentamos desesperadamente esconder, ó Pai, do mundo, aquilo que nós realmente somos por dentro. Mas por causa do Teu amor, Pai, e do lavar regenerador do Teu Espírito Santo pela palavra, nós não somos mais quem nós éramos, ó Deus. E como Igreja Batista, Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, ó Deus, por essa pessoa que porventura nesse momento entrega, ó Pai, a sua alma, o seu coração ao Senhor. Nós cremos, ó Deus, que a Tua palavra é eficaz, que a Tua palavra, ó Deus, é salvadora, ó Pai, que a Tua palavra nunca voltará vazia. Então que o Senhor possa, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus e para a glória dEle, que o Senhor possa conservar essa pessoa. Que essa pessoa seja fortalecida, ó Pai, no Teu amor. E que essa pessoa persevere em seus caminhos. Que no nome de Cristo Jesus, ela seja, ó Pai, tenha o Seu nome escrito no livro da vida. E que ela, ó Pai, nos encontre na eternidade. E diga-nos, ó Pai, o quanto o Senhor foi maravilhoso na vida dela, por meio da instrumentalidade da Igreja Batista. Na glória do Senhor Jesus, confiamos e esperamos, ó Pai. Amém. Se você fez essa decisão, me procure após o culto ou procure qualquer outro irmão da igreja. E se você está em casa e fez essa decisão também, venha à igreja, nos procure. Nós queremos conhecer você, orar por você e acompanhar você nessa nova fase da sua vida. Amém. O irmão Júlio César tem uns avisos.